Mateus capítulo 18, a partir do verso 23, fala a parábola do credor incompassivo. Diz assim o texto: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque a Tua palavra é perfeita, Senhor. A Tua palavra é boa, a Tua palavra alimenta a nossa alma, nos renova, nos transforma, Pai. Que essa noite seja uma noite assim, uma noite de transformação, de mudança, de restauração na nossa vida, Pai. Meu Deus, que ao nos aproximarmos dessa ceia que está por vir, que estejamos com o nosso coração limpo, aberto para aquilo que o Senhor quer realizar em cada um de nós. Oramos pela vida do Gustavo, Senhor, que nesse momento está passando por um momento turbulento, um momento perigoso. Pai, opera um milagre na vida dele. Toca, Senhor. Deus, transforma, Pai, essa situação e que ao terminarmos esse culto já obtenhamos uma resposta do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, oramos crendo no Teu nome que tem todo o poder. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, esse texto é um texto maravilhoso, porque revela para nós, em primeiro lugar, o amor de Deus, o perdão de Deus, a forma como Deus nos perdoou, porque esse rei representa esse Deus. Esse rei, em primeiro lugar, representa o Deus que nós servimos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa história é o que motiva o rei. É o que motiva o coração de Deus para, em primeiro lugar, nos perdoar. Para, em primeiro lugar, nos liberar de uma grande dívida. O texto que lemos nos fala de que esse homem tinha uma dívida de muitos talentos. E para você ter ideia, um talento fica em torno de 26 a 36 quilos de ouro. E a gente sabe que o ouro sempre teve valor. O ouro sempre foi algo que teve muito valor. E é tão valioso que hoje a gente mede, o valor do ouro em gramas. Então a dívida desse homem era uma dívida impagável. Era uma dívida que por mais que ele trabalhasse, por mais que ele se esforçasse, por mais que ele buscasse com todas as suas forças saldar essa dívida, ele jamais iria conseguir. Ele jamais iria alcançar, de alguma forma, se justificar ou ser justificado diante desse rei pelos seus próprios esforços. E isso fala muito de nós. Porque a nossa dívida, a dívida dos nossos pecados é tão grande,
que por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente ser bom, por mais que a gente pratique boas ações, por mais que a gente ajude as pessoas na rua, nós não vamos conseguir nos justificar diante de Deus. Nós precisamos desse perdão de Deus. Nós precisamos dessa graça de Deus, que perdoa as nossas dívidas, que perdoa os nossos pecados, que está disposto a nos dar de um valor que é infinitamente maior do que aquilo que temos para oferecer. Não conseguimos pagar essa dívida. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o que motiva esse Deus, é o que motiva esse rei. E nós vamos ver isso no verso 27, que diz assim: e o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora. Compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Em outras traduções vai estar assim: e o servo desse senhor, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Ou seja, Deus se move de compaixão conosco. A ação de Deus para a nossa vida é a ação de se compadecer de cada um de nós. E na linguagem, na tradução original, quando se fala de compaixão, se entende que é algo que sai das entranhas. Quando se fala de íntima compaixão, se fala de algo que sai de dentro do ser humano. Como uma mulher, quando fica grávida, o que sai de dentro dela, né, das suas entranhas, sai algo de muito valor, que é o seu filho, né, que é aquele que vai herdar um grande futuro, em que nós vamos investir tempo, em que nós vamos investir alimentação, vamos investir em roupa, vamos investir em educação, vamos investir naquela criança para que ela cresça. Quando Deus fala com cada um de nós que Ele se move de íntima compaixão, das entranhas são a sede do amor e da piedade na concepção judaica. Quando entendemos isso, entendemos que o alvo de Deus para nós e que Deus se move para cada um de nós com um olhar de amor e piedade. Que o que motivou Deus a perdoar os nossos pecados é o amor que Ele tem por nós, é o amor que Ele tem por cada um de nós, porque Ele nos enxerga como filhos, saídos das suas próprias entranhas, saídos da própria sede do amor de Deus. Na tradução do dicionário vai dizer que compaixão é o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, o impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Que bonito isso, né, irmão? E às vezes a gente lê isso, uma tradução tão bonita no dicionário, mas que é tão difícil de praticar na nossa vida. Mas que é tão difícil da gente colocar em prática todos os dias na nossa vida. Algo que é bonito de se escrever, é bonito de se falar, é bonito de se ouvir, mas que nem sempre é fácil de se praticar. Nem sempre é fácil de se viver. Porque compaixão, quando falamos que temos compaixão do nosso irmão, estamos falando de se colocar no lugar dele, de se colocar no lugar do sofrimento dele, de se colocar à disposição dele. E aí entra um outro conceito. Essa pausa foi para você ficar perguntando: que conceito? Que é o nosso dever de sermos intercessores. Deus nos coloca para interceder, ou seja, se colocar no lugar de outra pessoa, pedindo para Deus, diante de Deus. Vemos que na palavra de Deus, em muitos momentos, Jesus teve compaixão. Em muitos outros momentos, vamos ver Jesus sendo movido de íntima compaixão. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 7, quando Jesus se encontra com uma mulher que era viúva e que o seu filho, seu único filho, havia morrido.
A Bíblia diz que essa mulher saía da cidade, Jesus estava entrando na cidade, essa viúva vinha da cidade de Naim, Jesus se encontrou, o comboio de Jesus se encontrou com o comboio de morte e de choro dela. E a Bíblia diz que antes de Jesus fazer o milagre, Jesus, movido de íntima compaixão, chorou. Jesus se compadeceu daquela mulher, entendeu o sofrimento dela e chorou pela vida dela. Antes de realizar um grande milagre. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, e até sendo movido por aquilo que ouvimos nessa manhã, da parte do pastor Roberto, é que às vezes nós estamos abertos para ver e entender os grandes milagres de Deus na nossa vida. Nós, seres humanos, gostamos de ouvir falar da intimidade que temos com o Pai. Eu creio que se eu colocasse ali, eu fiquei tentado, confesso aos irmãos, de colocar essa mensagem como íntimos do próximo. Porque se eu colocasse íntimos do Pai, eu acredito que muita gente já falaria glória a Deus. Ou eu quero intimidade com Deus. Eu quero intimidade com o Pai, eu quero entrar no Santo dos Santos. Mas queremos entrar no Santo dos Santos. Queremos ver o fogo descer. Queremos ver o milagre acontecer. Queremos ver as maravilhas de Deus. Mas não queremos ser íntimos do nosso próximo. Não queremos ser movidos de íntima compaixão pelo nosso próximo. Não queremos nos compadecer daqueles que estão à nossa volta, que estão ao nosso redor. Daqueles que estão sentados do nosso lado, no culto, na igreja, daqueles que fazem parte até mesmo do mesmo aprisco que nós. Estamos preparados para ver os milagres, queremos ver os milagres, queremos ver o morto levantar, mas não queremos chorar a dor do nosso próximo. Não queremos chorar a dor daquele que está sofrendo ao nosso lado. Ou muitas vezes não estamos prontos para sofrer essa dor, porque nem sempre, meu irmão, a nossa dor, aquilo que nós acreditamos que é um grande sofrimento, quando a gente olha para a vida do irmão, a gente vê, meu pai, nossa dor não é nada. Já passou por situações assim? Você achava que você era o maior sofredor do mundo. Aí alguém contou o testemunho dela, você falou, Jesus, eu não sou nada. Eu não tenho sofrido nada. É por isso que é tão importante, às vezes, a gente trazer um missionário aqui. Porque às vezes a gente acha que a gente está sofrendo porque é crente. E daí o missionário vem e conta as coisas que ele enfrenta no campo missionário, a gente fala, Jesus, eu acho que eu nem sou crente. Eu acho que eu nem sou tão crente assim. E às vezes nós estamos querendo ver o sobrenatural de Deus, mas não queremos ver e enxergar a dor e o sofrimento de quem está próximo de nós. A Bíblia fala de um cego de Jericó, que ele gritava, ele clamava, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E esse grito chamou a atenção de Jesus, chamou a atenção do mestre. Chamou a atenção daquele que passava e que tinha todo o poder para realizar um milagre. Meu irmão, nessa noite, se você clamar, a compaixão de Deus te alcança. Se você pedir para Deus esse amor de Deus, essa compaixão íntima que Deus tem por você, vai vir te alcançar. Mas nem sempre, quando clamamos para o nosso irmão, a compaixão dele nos atinge. Às vezes, quando clamamos para um irmão, o que nos atinge são as críticas. Às vezes, quando pedimos socorro para o irmão, o que nos atinge é um falso compadecimento que depois se torna em fofoca lá na frente. Às vezes, o que vem até nós são palavras amargas e duras, que tentam apontar muitas vezes o nosso pecado e o nosso erro, mas que não tem remédio para nos sarar. Mas que não procura curar as nossas dores e as nossas feridas. Deus não, meu irmão. Deus, quando nos olha, Ele vê a nossa ferida, Ele pode até, muitas vezes, apontar o teu pecado, mas Ele tem remédio para te sarar. Ele tem um bálsamo para passar nas tuas feridas. Ele te coloca de pé.
Ele é aquele, como aquele bom samaritano, que é capaz de te levantar e colocar azeite e vinho nas suas feridas e arrumar um lugar para você passar a noite, porque Ele cuida de você. Ele é o Deus que cuida da nossa vida. A Bíblia fala de um homem leproso que se aproxima de Jesus e dizendo: Senhor, se o Senhor quiser eu posso ficar limpo. E Jesus: eu quero, seja limpo agora. E a Bíblia diz que Jesus fez isso movido de íntima compaixão. Isso está lá em Marcos capítulo 1, verso 4. Jesus era movido com essa compaixão. Jesus, ao pregar e olhar a multidão, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu da multidão, porque elas estavam como ovelhas que não têm pastor. Elas estavam sofrendo, não só pelo calor do deserto, mas estavam sofrendo por causa de não ter intimidade com Deus e nem ter direção do Pai. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão sofrendo por não ter direção, por não conhecer a Deus, por não ter intimidade com Deus, por não saber ouvir a voz de Deus, e Deus te chamou para se compadecer da vida delas. Deus te chamou para se compadecer desse mundo. Deus te chamou para se compadecer dessas pessoas que muitas vezes são vis aos olhos de muitos, mas que são preciosas aos olhos de Deus. São preciosas aos olhos do Altíssimo, preciosas aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Esse texto fala de algo que podemos ter dentro de nós que é valioso, meu irmão. Fala de uma humanidade que precisamos ter, em primeiro lugar, antes de buscar os grandes milagres. Fala de se compadecer em primeiro lugar, antes de tentar mandar para a vida da pessoa todas as nossas regras que temos para a vida dela. Às vezes nós pensamos que as pessoas devem ser atraídas em primeiro lugar pelas nossas regras, pela nossa beleza, por aquilo que temos para oferecer. Mas Deus quer que as pessoas sejam atraídas em primeiro lugar pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, pelo favor de Deus. Em Bangkok hoje tem uma estátua muito grande. E essa estátua, a princípio, era uma estátua de barro. E essa estátua precisou ser movida de lugar. E quando foram mover a estátua de lugar, a estátua caiu. E quando caiu, o barro se rachou. E quando olharam dentro do barro, a estátua na realidade era de ouro. Essa estátua ficou coberta de barro 2000 anos. E só na década de 50 agora, recente para a história, foram encontrar ou descobrir que aquela estátua era de ouro. Existe um valor dentro de você. Às vezes, nós olhamos por fora a vida de alguém e parece que aquela pessoa, ela está se autodestruindo, a vida dela não tem valor aos olhos de muitos. Mas Deus consegue enxergar o valor dentro de cada um de nós. Aquela estátua valia alguns $1000 talvez, mas hoje ela vale milhões e milhões. Hoje ela tem um valor inestimável. Não só pela história, mas pelo material que a compõe. Meu irmão, existe algo valioso em primeiro lugar na história que Deus construiu na sua vida. A história que Deus tem construído com você, existe um valor diante de Deus. Existe um valor que Deus tem agregado a você, que é o teu testemunho. São os milagres que Deus tem feito na sua vida. São os momentos de dor que Deus te consola. É os momentos de dor que você está caído, está derrotado e Deus te coloca de pé. Isso é testemunho de Deus. E dentro de você existe um tesouro. E esse tesouro não pode ser roubado por ninguém. Essa estátua, dizem, foi coberta de barro porque os birmaneses, há 2000 anos atrás, iriam invadir a cidade. Então cobriram a estátua de barro para que quando esse grupo de pessoas que saqueavam
olhassem, vissem, aquilo não tem valor. Foi uma estratégia. E ficou assim, por anos e anos. E às vezes, meu irmão, você tem um valor tão grande dentro de você, você tem a presença de Deus, você é cheio do Espírito Santo, mas está coberto de tanta coisa, está coberto de tanta sujeira, está coberto de tanta massa e camada de situações que te afastam das pessoas e que te afastam de Deus, que às vezes é preciso você cair para poder enxergar aquilo que é mais precioso que existe dentro de você. Existe algo precioso dentro de você. E é esse tesouro que Deus quer. É esse tesouro que Deus enxerga. É esse tesouro que Deus vê quando se relaciona contigo. Não é aquilo que te diminui, não é aquilo que te agrada, que te afasta de Deus. Mas o que tem motivado as tuas ações. Perceba que esse homem, na realidade, depois ele é condenado não pelas suas palavras, mas pelas suas ações. Por aquilo que ele fez. Ele recebeu o perdão, mas não foi capaz de dar o perdão. Ele recebeu o perdão de Deus, mas foi capaz de colocar na prisão o seu próximo. O que tem te motivado nas suas ações? Será que nós muitas vezes somos motivados pela raiva? Será que nós somos motivados nas nossas ações pelo ódio? Ah, que raiva desse chefe! Vou fazer só porque eu sou obrigado. Às vezes agimos pela raiva, pela vingança. Vou fazer, mas não vou fazer bem feito não. Vou fazer só até aqui. E queridos, somos motivados muitas vezes por raiva, por ódio, por vingança, por insatisfação, pela nossa humanidade que toma conta de nós. Deus quer que sejamos humanos, queridos. Deus quer que sejamos e sabe que somos humanos. Mas Ele quer que tenhamos valores melhores, que tenhamos motivações maiores. Muitas vezes estamos dispostos a receber o perdão, mas não estamos dispostos a perdoar. Estamos dispostos a receber o perdão de alguém, até dizemos, eu te perdoo, meu irmão. Ah, Senhor, alguém que vem até nós pedir perdão, nós dizemos, tudo bem, não tem problema. Mas agora perdoar, dizer eu te perdoo, às vezes tem uma imensa dificuldade. E eu quero chamar a sua atenção, quando fala que estamos dispostos a receber esse perdão, é que tem muitas pessoas que receberam o perdão de Deus, mas que não estão dispostas a perdoar o seu próximo. Muitas pessoas que são salvas em Cristo Jesus. Muitas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. Que estão dentro da igreja, mas que têm raiva, não conseguem perdoar. Que tem ódio, não consegue olhar no rosto do irmão. Não consegue sentar no mesmo lugar que o irmão. Está na festa, está servindo, está na igreja, é obreiro da casa de Deus, está servindo com uma bandeja, mas vê o irmão, vai para o outro lado. Vou servir o Hélito, que ele é mais bonito, mais cheiroso. Vai para o outro lado. Não estão dispostos a perdoar. Meu irmão, saiba que você foi criado com um propósito de Deus. Existe um plano de Deus para você. Hoje pela manhã eu falava a diferença entre propósito e visão. E o propósito de Deus é o que Deus estabeleceu para a sua vida. É o que Deus quer a seu respeito, é o que Deus pensa a teu respeito, é o que Deus planejou a teu respeito. Mas agora a visão é aquilo que Deus coloca na sua mente para cumprir o propósito de Deus. São as ações que você precisa realizar para cumprir esse propósito que Deus quer fazer na sua vida, que Ele quer realizar na sua vida. E esse rei, queridos, com certeza tinha propósitos na vida daquele homem. Com certeza tinha planos para a vida daquele homem. Mas ele não entendeu a visão. Ele não recebeu essa visão.
Ele não compreendeu a visão de Deus. Oh, Senhor. Às vezes nós confundimos a visão dos nossos olhos com a visão que Deus dá. Porque aquilo que enxergamos é algo natural, mas a visão de Deus é algo que está no nosso coração. E Deus fala conosco por meio dessa visão que Ele coloca no nosso coração. Que Ele nos motiva por meio dessa visão. E é por essa visão que nós servimos a Deus. Que nós nos levantamos para vir à igreja. Que nós somos motivados a trabalhar na casa de Deus, a servir na casa de Deus. Essa visão é particular de Deus para cada um de nós, mas ela não é individual, ela faz parte de um coletivo. Deus fala com cada um de nós, mas a visão de Deus, ela está atrelada a uma visão geral. E é por isso que nós estamos reunidos aqui hoje, porque Deus tem uma visão geral para nós. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 28, que para nós irmos por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia diz muitas coisas ao nosso respeito. Mas às vezes existem pessoas que são cegas. E as pessoas cegas são egoístas. As pessoas cegas são as pessoas que pensam primeiro em si, para depois pensar no próximo. São as pessoas que são indignas do reino. Por isso eu te chamo nessa noite, querido, a ser uma pessoa de visão, a ser um homem de visão. Será que você pode falar isso para alguém do seu lado, se tiver? Diga, meu irmão, seja um homem e uma mulher de visão. Porque se você for uma pessoa de visão, você vai entender os planos de Deus, os propósitos de Deus, aquilo que Deus tem pensado ao teu respeito, aquilo que Deus tem planejado ao teu respeito, você vai compreender que existe um perdão de Deus sobre você que é maior. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o texto termina dizendo no verso 33, não devias tu, igualmente, aqui eu já termino, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa compaixão de Deus precisa estar entranhada em nós. Precisa estar dentro de cada um de nós. Essa íntima compaixão precisa estar em todas as áreas da nossa vida, em todas as partes da nossa vida. Entenda, eu não estou falando que você tem que ser bobo. Amém? Eu não estou falando que você tem que ser boboca. Ou que você, a partir de agora, vive em outro mundo, em que as pessoas fazem com você o que querem, e que você simplesmente, por ser movido de íntima compaixão, ignora o que as pessoas fazem. Não. Mas que a íntima compaixão de Deus deve ser o motivo de entendermos que tivemos uma grande dívida que estava sobre nós, e que fomos perdoados. Quando eu penso nesse propósito de Deus, nessa visão de Deus, eu me lembro daquele homem que foi morto ao lado de Jesus na cruz. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um à esquerda e outro à direita. E um deles se aproximou de Jesus, entendeu o propósito de Jesus. E Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu fiquei pensando, por que Deus não faz isso comigo logo? Por que Deus não nos leva assim que aceitamos a Jesus? O propósito de Deus está cumprido. Recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, porque Deus tem um propósito maior, meu irmão. Porque Deus tem algo maior na sua vida. O testemunho daquele homem
que está até hoje com Jesus no paraíso. Ele está lembrado, está registrado na palavra de Deus. E até hoje serve de exemplo para nós de atitudes que podemos ter e não ter. De atitudes que podemos ter diante da graça de Deus. De aceitar a palavra de Deus e de não aceitar aquilo que Deus nos diz. Cadê o Ministério de Louvor? Vem para cá. Mas, muitas vezes nós recebemos essa palavra, recebemos essa mensagem de Jesus e achamos que, tá bom, fomos salvos. Já cumprimos o nosso papel. Mas o propósito de Deus é muito maior, meu irmão. Existe uma visão que Deus quer colocar no teu coração. Uma visão que precisa se cumprir na sua vida. E não importa a sua idade, não importa se você tem 18 anos, tem 15 anos, ou se você tem 70, 80 anos. Se Deus colocou uma visão no teu coração, e essa visão é única para cada um de nós, essa visão precisa se cumprir. Essa visão precisa se realizar. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Mas antes eu lembro de uma história de quando o parque da Disney foi construído e tinha o primeiro brinquedo. E estava sentado lá, Walt Disney. E a história diz que ele sentado, olhava para o céu e ficava imaginando como seria a próxima atração que ele iria construir, iria montar. E ele começou a chamar os arquitetos, os engenheiros, as pessoas que auxiliavam, e começou a falar, não é assim, faz desse jeito, dessa maneira. E ele construiu o brinquedo foi construído, o Space Mountain, e quando ele morreu antes do brinquedo ser inaugurado. E na inauguração do brinquedo, a pessoa que estava anunciando chamou a esposa dele ali em cima e falou, infelizmente, o Walt Disney não pôde ver a construção, a conclusão desse brinquedo. E a esposa dele, quando pegou o microfone, disse, não, você está enganado. Ele viu o brinquedo. Nós é que estamos vendo agora. Ele viu antes de ser construído. Ele viu antes de se concretizar. Existe uma visão de Deus em você. Em que você está vendo agora, mas que para se concretizar, precisa do seu esforço, precisa da sua dedicação, precisa da sua ação e precisa da sua compaixão. Se não formos movidos por essa compaixão de Deus, por esse temor a Deus, as nossas ações são ações egoístas, somos tomados pelo nosso lado pior da humanidade. Mas graças a Deus, meus irmãos, que somos ensinados pelo Espírito Santo de Deus a sermos levados para aquilo que tem de melhor. E se estamos aqui nessa noite é porque Deus está construindo algo melhor na nossa vida. Deus está construindo algo bom na nossa vida, amém? Quero convidar os meus irmãos a vir aqui para frente.